aqueles 3 anos de deserto, durante aqueles 3 anos de entra e sai de CTIs, eu mergulhei no livro de Jó, procurando uma luz de Deus, após vários exames da minha vida no altar, perguntando para Deus se eu estava em pecado, ou o que estava acontecendo. Então esse livro foi um livro assim, muito importante. E eu posso dizer para você que eu esmiucei, eu abri o livro Jó, do primeiro até o último versículo. Eu pesquisei em vários manuais e dicionários, cada texto, cada palavra. E volta e meia eu venho para esse livro. E eu vou pedir que você fique em pé, com a Bíblia aberta no livro de Jó, capítulo 40. E esse livro de Jó, uma coisa, Deus me mostrou através do livro de Jó, que a nossa realidade, por mais complicada, caótica, desértica, por mais frustrante, por mais humilhante, por mais que pareça derrota, Deus está dizendo que a soberania dele, o controle dele, lá no final, no capítulo 42, assim como ele visitou Jó, ele vai visitar cada um de nós. Vamos no Jó 40, versículo 1 e versículo 2, diz assim: Disse mais o Senhor a Jó: Acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argui a Deus, que responda. E vamos ficar só até aí. Vamos sentar. Hoje você que não pôde estar aqui, eu estou sendo educado, hein? Você que não pôde estar aqui, você perdeu uma mensagem sobre a soberania de Deus. Quando Deus determina, não existe plano B com Deus. Deus faz, Deus vai fazer. Deus é soberano, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente. E eu agora, nesta noite, eu quero fazer uma introdução sobre isso. Porque esse homem aqui, ele precisava de uma coisa que todas as pessoas precisam, mas nem ele sabia disso. Como nós não sabemos, e olha só, cada vez mais que eu vivo, cada manhã que eu amanheço, que eu me levanto, mais eu reconheço de quanto eu preciso de Deus. Eu não penso mais hoje, mais um dia, e eu sou um cara mais experiente, muito pelo contrário. Eu me sinto menos experiente. Isso tudo foi Jó que me ensinou a viver assim. E a gente está vendo aqui, nos 42 capítulos, que Deus está no controle de todas as circunstâncias que rodeiam os cristãos. Eu não estou falando que Deus... Eu estou indo além de que Deus está no controle de todo o universo. Mas eu estou agora me colocando para a gente aqui. Deus está no controle de todas as tuas circunstâncias. Por isso que nós precisamos descansar. Eu achei uma coisa interessante, que quando no livro de Hebreus fala de a entrada, eu acho que é capítulo 4, a entrada no descanso, significa que tudo que Deus preparou, Deus tem determinado para a gente, isso vai chegar. Nós precisamos descansar, porque Deus é soberano e poderoso. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Então repita comigo essa primeira frase: Deus está no controle de todas as circunstâncias, boas ou ruins, que rodeiam a minha vida. Agora, se você puder colocar essa frase na porta da tua geladeira, no espelho da tua suíte, na porta do teu duplex, no para-brisa do teu carro,
no verso do teu smartphone, isso você vai pegar toda hora smartphone. Aliás, você dorme com o smartphone. E aí você vai olhar e vai ler: Deus está no controle de todas as minhas situações. Amém. E cada vez que você olhar para isso, você vai ser menos apavorado. Você vai viver menos aterrorizado. E a outra frase é a seguinte: o diabo não pode fazer nada na vida do cristão de verdade. Estou falando cristão de verdade, estou falando de crente que vai e adultera, que pega a mulher do outro, que fuma, que bebe, que se droga, que adultera, que faz um monte de coisa e ainda vai para a igreja com a cara mais mal lavada, levanta as mãos e consegue chorar. E se eu puder definir, tu está chorando porque tu está devendo. Não está chorando porque teme a Deus. Então, o diabo não pode fazer nada. Você pode repetir isso comigo? Na vida do verdadeiro cristão, sem a permissão do Deus Todo-Poderoso. Gente, essa é uma tremenda garantia. Amém. Mas e se o diabo for lá e falar para Deus: o Pedrinho, ele faz isso porque tu dá boa vida para ele, o Anderson dá assim porque tu deu um bom casamento para ele, a Grazi é porque... Se Deus achar, se Deus perceber que isso vai ser uma grande bênção para você, o diabo vai chegar junto de você. Mas preste atenção. Fala para quem está ao seu lado: para de chorar. Para de chorar. Você fica com medo, não. Porque o diabo não pode fazer nada sem que Deus autorize. O nome disso é teologia. O nome disso é teologia. Estudo sobre Deus. E se você quer estudar o livro de Jó, você tem que estudar teologia. Então, por que Deus, que me ama tanto? Essa foi uma das perguntas teológicas. Por que Deus, que ama tanto o cristão, que para tirá-lo do inferno, ele manda o filho dele para morrer na cruz, por que Deus daria essa permissão ao diabo? É simples demais. Para que os ataques de Satanás mostrem quem realmente você é. Deus sabe. Deus sabia qual seria a reação de Jó. Deus sabia como Abraão ia reagir. Deus sabe. Deus sabe tudo. Fala isso para quem está ao seu lado. Deus sabe tudo. O diabo não sabe. Fala, o diabo não sabe. Mas não importa o diabo saber ou não sobre a tua vida. Mas você também não sabe. Você só sabe quando você vai para a arena. É só aí que você vai saber quem você é. Mas Deus não podia falar isso para mim no pé do meu orelha, no pé do meu ouvido? Não. Deus quer que além de você saber, Deus quer que você tenha a alegria e o prazer de ter se comportado numa arena, mesmo que sofrendo, mesmo que sangrando e mesmo que perdendo, você pode, semelhantemente a todos os cristãos de verdade, declarar: Jesus Cristo é o meu Senhor. Então isso faz parte do processo do Senhor na tua vida. Quando Jó procurou o Senhor, como qualquer pessoa deve fazer quando está sofrendo, Jó fez o seguinte: por quê? É só você ver os capítulos de 30 em diante de Jó, você vai ver debates, questionamentos, você vai ver amigos de Jó opinando, atrapalhando aquele momento de dor. Se você quer
Ajuda nestes momentos difíceis, só aceite amigos que fiquem calados. Porque os verdadeiros amigos, nestes momentos inexplicáveis, sem respostas, são os amigos que não ousam abrir a boca para falar abobrinha. Mas são amigos que estão presentes para pôr a mão no teu ombro e falar: estou aqui contigo. E quando você se espernear e falar: mas por quê? Que droga! A tua sabedoria vai ser expressa através do silêncio dos teus lábios. Mas com a expressão da tua presença em abraçar, em levantar uma oração a Deus e falar: Senhor, visita teu filho. O que passar disso, você vai ser equiparado igual aos 3 amigos de Jó, que semelhante a Jó precisava de uma resposta e começam a elocubrar, a supor, e começam a pensar, e aí pegam um versículo daqui e montam com um versículo dali, aí dá uma confusão. Porque quando você mistura versículos antagônicos, você confunde mais ainda a cabeça da pessoa. Tenho pedido muito a Deus a sabedoria de ficar calado. A não ser que seja num gabinete ou pregando, eu tenho que falar. Você vai ajudar mais em silêncio do que falando. Até porque, quando Deus permite o diabo entrar na vida de alguém, rapaz, ninguém tem explicação para isso. Ninguém tem explicação para isso. Então, quando Jó procurou o Senhor, como qualquer pessoa deve fazer quando está sofrendo, Jó começa a primeira coisa: por quê? Eu oferecia sacrifícios. Vamos contextualizar essas explicações de Jó para Deus. Eu frequento a igreja, eu abri tantas igrejas, eu ordenei tantos pastores, eu abri mão de tantas coisas, de status, de fama, de posição. Por quê? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Eu oferecia sacrifício, já tinha de manhã e à noite. Eu estava em cima do lance, perto dos meus filhos, para eles não pecarem contra ti. Por quê? Por quê? Por quê? Quero dizer para você que não há nada de errado em perguntar. Desde que você não fique com a ideia fixa, obsessiva, de que Deus lhe deve alguma resposta. Porque se você entrar nesse momento de sofrimento, na expectativa de que Deus vai te responder, vai ser mais frustrante ainda. Aí é que você vai endoidar. Você tem que seguir cada passo nesse momento em que Deus permitiu você ser desmigalhado. 2 vezes o diabo chega na presença de Deus. A primeira, ele acusa Jó, dizendo que Jó era fiel só por causa das bênçãos de Deus. É como o diabo faz hoje. Aí Deus chega para ele e fala assim: tudo bem. E olha, vamos parar de dizer que não é possível. E por que Deus deixou o diabo acabar com o patrimônio de Jó, acabar com os filhos de Jó, acabar com tudo de Jó? Esse porquê ofende a Deus, porque se nós cremos que Deus é soberano, a partir do momento em que a gente não aceita, a gente está ofendendo a Deus, que a gente diz que é soberano e poderoso. Dá para você entender? Por isso que eu estou dizendo que esse livro de Jó é um livro muito teológico, porque você não consegue respostas para o sofrimento, porque cada sofrimento tem a medida certa para cada indivíduo. E os indivíduos não são iguais. Cada um tem uma digital completamente diferente do outro, nestes 6 bilhões de pessoas. Então, a dosagem do antibiótico que Deus dá para o Rondinelli não pode nem falar para o Ricardo como ele se saiu dessa. Aliás, ele pode dizer como saiu, mas ele não pode consolar o Ricardo dizendo o que fazer. Está dando para entender isso que eu estou falando?
E essa frase eu peguei num texto que eu achei demais, gente. Também nós não devemos, como os amigos de Jó fizeram, mas você era um homem de fé. Cadê a tua fé? Isso não é amigo. Pelo menos de quem está sofrendo. Isso é amigo da onça colocado ali para atrapalhar o cara que está sofrendo. Eu recebi uma vez, eu tinha nessa época um programa de rádio, na Rádio Relógio Federal, e eu tinha uma audiência incrível. E eu, humildemente, eu pedia, orem pela Rebeca, e eu dava a notícia da Rebeca. Aí eu recebo uma carta. Sabe aqueles amigos da onça? Eu não consigo entender, pastor Pedro. O senhor ora e cura um monte de gente. E a sua filha, por que não é curada? E eu peguei a carta, peguei o nome, fui para a rádio e falei assim: meu caro ouvinte, amado irmão em Cristo, se eu soubesse essa resposta, eu estaria mais tranquilo. Então, eu só posso te dizer uma coisa: o meu Redentor vive. E eu usei a mesma expressão que Jó usa no capítulo, acho que é 22, 25, não me lembro. Não me lembro. Eu achei essa frase sensacional. Uma fé que não pode ser abalada é uma fé que já foi abalada. Pensa nisso que eu estou lhe dizendo agora. Não existe ser humano que tenha fé inabalável, que não tenha passado por um momento que a sua fé fosse abalada. Não existe isso. A gente olha para Abraão, o pai da fé, foi Deus quem chamou ele assim. Nenhum puxa-saco chegou para ele e falou assim: ô Abraão, tu é demais, tu vai ser o pai da fé. Não, foi Deus. Mas se você ler o capítulo 15 de Gênesis, aquele homem que creu, que saiu da terra dele com a mulher de 70 anos, ele com 75, com um sobrinho, já numa idade que a mulher dele estava estéril. 20 anos depois, ele se joga dentro da tenda e diz assim: cadê o filho que tu me prometeste? Eu acreditei e larguei tudo, abri mão de tudo, porque eu acreditei. Ele entra numa tremenda crise teológica. Abraão precisava ser sacudido. A fé que o fez sair da casa dele, da parentela dele, precisava ser abalada, para ele não depositar a fé na fé que Deus deu a ele. A nossa fé tem que estar no Senhor. Tem muita gente com fé na fé. Tem muita gente com fé no pastor, na igreja. Essa fé tem que ser abalada. A gente tem que chegar a um momento, a uma conclusão, em que a nossa fé esteja somente no Senhor. E em mais ninguém. Em mais ninguém. Eu achei isso muito forte. Uma fé que não pode ser abalada. É uma fé que já foi abalada e agora foi concretizada. Então agora ela não vai mais ser abalada. Eu fico muito penalizado com gente, neófitos que estão no início da fé e que acham que a vida é aquilo. Papai do céu vai mandar um monte de presente e Papai do céu vai colocar você assim e Papai do céu vai ficar assim. Não vai valer não, meu filhinho. Não bota o dedinho aí na tomada não, meu filhinho. Não. Coitados. Coitado. O Papai do céu vai deixar ele tropeçar. O Papai do céu vai deixar ele chegar nas últimas consequências. É isso que não falam para você. E eu estou falando agora. Papai do céu que ama vai deixar você cair com a boca. Tem que levar 3 pontos. Sabe por quê? Você vai parar de acreditar nas bênçãos e vai acreditar no abençoador. Você vai parar de acreditar naquele rico da sua igreja e vai acreditar no Deus que pôs esse rico dentro da tua igreja. Quando a nossa fé é real, provada, abalada, ela resistirá
as piores circunstâncias, porque o caráter não é construído durante a crise. O caráter é revelado durante a crise. Quem vai para a crise já tem um caráter pronto. E se não é um caráter que está sendo forjado pelo Espírito Santo, não vai ser aprovado. Por exemplo, mesmo com a tragédia que aconteceu com Jó, ele perde tudo de material, ele perde tudo em relação aos filhos, e ele fica de pé. A mulher dele chega para ele e diz assim: tu ainda crê em Deus? Eu, se fosse você, eu me matava, eu amaldiçoava Deus e procurava a morte. Então Deus estava mostrando para ele quem dormia com ele. Jó dormia com o inimigo. Mesmo com a tragédia que aconteceu com Jó, ele permaneceu adorando a Deus, porque ele responde para a mulher o seguinte: será que nós não temos caráter, em outras palavras, de continuar com Deus em meio ao sofrimento? Nós só andamos com Deus porque Deus nos abençoa. Eu quero dizer para você, ô doida, mulher maluca, eu espero que a Ilma fale isso para mim se eu cair nesse problema da mulher de Jó, porque eu vou falar isso para ela. Porque eu só amo a Deus se Deus me abençoa. Eu só posso me dar porque Deus se dá. Isso não é um amor, isso é interesse. E aí Jó fala: o meu Redentor vive. Com essas palavras, Jó está dizendo o seguinte: eu não sei como, eu não sei quando, eu só sei que em quem eu creio não está morto. E se eu creio nele, em outras palavras, ele está dizendo: vai me tirar dessa situação. E essa é a fé de alguém que teve sua fé abalada. E não pode mais confiar em nada nem em ninguém, porque ninguém, quem tinha condições de tirar Jó daquela situação? Leproso, a Bíblia não diz exatamente que ele estava leproso, mas a Bíblia fala numa doença de pele que Jó se coçava com telha. Imagina o sofrimento desse homem. Ele diz: você mantém a sua, ela disse para ele: você mantém a sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra. Jó 2, versículo 9. Gente, tentações e crises separam o trigo do joio, o verdadeiro do falso, o real do irreal. O que a gente pode aprender nesta noite, antes da ceia? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 ensinamentos com a conclusão. Primeiro ensinamento: nem sempre sabemos o porquê das coisas. E não fique correndo atrás dos porquês. Corra através da preservação. Corra através da presença de Deus. Corra através da vontade de Deus. Atrás da vontade de Deus. E acho até que não haja nada de errado em dizer: não gosto desse momento na minha vida. Também não acho errado nem pecado orar para que o Senhor nos livre dessas situações adversas. No jardim do Getsemane, lá no capítulo 26 de Mateus, versículo 39, Jesus falou: meu Pai, se possível, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Se o nosso Senhor e Salvador fez essa oração, nós podemos fazer. Só que Jesus não pediu mais de 3 vezes. Porque
Porque o pai respondeu para ele que ele precisava passar por aquilo. Como nós precisamos passar por certas situações. Podemos ir até Deus com os nossos porquês, com nossas dúvidas, nossas tormentas. Não fique com vergonha de no momento da crise você falar: eu estou arrasado. Seja humano, seja uma pessoa real. Não banque um anjo sem asa e auréola com o pé na terra. Seja normal, porque o sofrimento dói. O sofrimento desgasta. O sofrimento não é bom para ninguém. E é por isso que o diabo cutucou Deus assim, como se Deus estivesse fazendo a vontade de Satanás. Deus estava forjando Jó. Então, meus irmãos, nós podemos ir a Deus. Deus entende. Nós podemos ir a Deus com as nossas dúvidas e as nossas tormentas. João Batista mandou perguntar: é Jesus mesmo? Pelo amor de Deus, vai lá e pergunta para ele. João Batista, que batizou Jesus, ficou em dúvida dentro da prisão. Imagina você com doença, você sem pessoas, a família destruída, dividida, separada. Não banque o super-homem, porque isso só existe na tela do cinema. Até o super-homem da tela do cinema é vulnerável à criptonita. Mas, gente, no final nós precisamos dizer ao Senhor, se nós perguntamos por quê, nós podemos também falar no final, isso que seja uma frase: por quê, Senhor? Eu não gosto disso. Eu não estou confortável com isso. Mas que a tua vontade seja feita e não a minha. Isso você pode fazer. Fala para quem está ao seu lado: isso você pode fazer. Segundo ensinamento, Jó fez um monte, e aqui mora um grande problema. Ainda mais aquelas pessoas questionadoras, contestadoras, aquelas pessoas que não aceitam, querem matemática na fé. Quer uma ciência exata na fé. Não existe isso. Jó fez um monte de perguntas. E então começou a dar suas opiniões, tentando explicar as coisas para os amigos. Isso é um laço. Chega um monte de amigo: mas você não fazia caridade? Você não era um cara que resolveu o problema social da comunidade toda? Como é que agora você está passando fome? E Jó, encurralado já pela dor e sofrimento, ele começa a questionar Deus e começa a dar opiniões, para pelo menos acalmar as línguas dos amigos que estavam ali. Nós precisamos ter cuidado com os questionamentos que nos fazem opinar. Eu posso perguntar: por que, Senhor? Senhor, por que está fazendo isso? Senhor, por que eu não sou curado? Por que, Senhor? Por quê? E se limite a falar: mas Senhor, se é isso, seja feita a tua vontade. Mas não tente explicar o inexplicável. Deus perguntou para Jó, quando ele começa a opinar. Leia o versículo, capítulo 38, versículo 4. 38, versículo 4. Olha o que Deus pergunta para Jó, quando Jó começa a opinar. Eu peguei algumas perguntas, e quando algumas pessoas vierem me contestar, me questionar, você devia fazer isso. Você pergunta para ela assim: ó, onde você estava quando Deus lançou os fundamentos da terra? Dízimo, se tens entendimento. A gente quer explicar o sofrimento e a gente não sabe como é que a terra gira em torno dela mesma e não cai. Aí os cientistas têm explicações
Mas nessa época aqui, os cientistas não tinham essas explicações, aí deu nó na cabeça de Jó. Hoje Deus pode te perguntar outra coisa. Então pare de opinar. Esse texto que a gente leu no início, olha só. Disse mais, já está lá no finalzinho. Jó 40, versículo 1 e 2. Disse mais o Senhor a Jó, depois de o Senhor atropelou Jó com um monte de perguntas que Jó ficou assim, ó. Não tem respostas para o Deus Todo-Poderoso. E olha a pergunta que Deus faz: acaso, quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Deus está falando, você está me censurando, Jó? Você está censurando e contendendo, tendo contendas com o Todo-Poderoso? Tu endoidou? Tu perdeu o juízo? Porque Deus vai, quem assim argui a Deus que responda. Você está arguindo Deus? Tem a resposta para as questões difíceis da vida. E nesse versículo 4 do 38, Deus está falando para ele: quando eu estava fazendo a terra, você estava fazendo o que, Jó? E a resposta de Jó teve que ser assim: Senhor, nem existia. Veja a nossa insignificância. Como é que eu posso dizer para Deus que não está certo isso na minha vida? Se eu não consigo enxergar um palmo do meu nariz. Você não consegue enxergar um palmo do seu nariz. Você não sabe o que vai ser amanhã. Como é que a gente pode contestar o que está acontecendo se nós cremos que Deus é soberano? Se uma folha não cai sem a permissão do Senhor. Veja como é que e por que Deus permitiu Satanás fazer isso. Porque Jó foi colocado na parede pelo próprio Deus. Efetivamente, Deus perguntou: bom, Jó, você é perito agora porque está sofrendo? Vai me dizer o que está acontecendo? Você acha que tem uma saída melhor? Não me lembro de ver você por perto, quando eu estava criando os planetas. Entende o que Deus responde para Jó? No terceiro ensinamento, eu quero compartilhar com vocês o seguinte: os métodos eficazes de Deus que doem. Hoje de manhã a gente viu que Deus fez Naamã invadir Israel, levar um monte de gente cativa. Naamã olhou para uma menina que a Bíblia nem diz o nome, e ainda Deus põe aquela menina dentro da casa de Naamã. Então, o orgulho desse homem era tanto que ele não conseguia perceber, porque o texto que a gente leu inicialmente é que Deus que deu vitória para Naamã. Mas Naamã não consegue perceber isso. Naamã não consegue perceber que aquilo tudo ali estava dentro dos desígnios de Deus. Não apenas para curá-lo de uma lepra, mas para fazê-lo confessar que nem na terra dele tinha um Senhor como Israel tinha. E é aí que Deus quer chegar, através do cativeiro, através das enfermidades, através das decepções, através das traições, através das adversidades. Deus quer que a gente tenha no nosso coração e na nossa mente somente uma coisa: se o Senhor não me ajudar, a minha família não vai conseguir. Se o Senhor não me ajudar, meu dinheiro todo vai acabar e ele não vai resolver o problema. E é aqui que Deus queria que Jó desembocasse. Ele tinha que ver que ele não era o cara, e ninguém é, quando está sem. Infelizmente a gente acredita quando a gente está com. A gente pensa que a gente é o cara.
os bilionários só têm porta aberta nos bancos, não é por causa da pessoa, é por causa do dinheiro. Eu li que o Schumacher já perdeu todos os patrocínios e está na falência e todo mundo o abandonou. O Schumacher, que estava fazendo esqui na neve, há quantos anos isso? O dinheiro dele acabou. Ninguém fala mais do Schumacher. As pessoas querem o que você tem, mas Deus quer que as pessoas nos queiram pelo que nós somos. E é Deus quem faz a gente ser aquilo para que pessoas nos amem, não porque eu pago, porque eu faço, mas simplesmente porque eu sou o que Deus resolveu fazer. Sofrimento, gente, nos ajuda a crescer espiritualmente e nos torna mais fortes em nossa fé. Sofrimento leva a nossa fé da teoria para a prática. E é só na prática da fé que o nome de Deus é glorificado. Qualquer um pode ser feliz com um céu azul, com o sol brilhando, mas quando uma tempestade vem, a situação é diferente. Satanás afirmou que Jó somente adorava Deus porque Deus o abençoava. Aí a gente vê, então Deus fez isso para castigar Jó? Não, Deus ficou ofendido, porque Satanás viu em Jó um aproveitador. Então Deus decidiu, Jó não falou para Jó, mas permitiu para que Jó, é como se Deus falasse, mostra para ele que tu me ama de verdade, cara. Com lepra, com dinheiro, sem casa, morando no relento, você me ama porque eu sou o teu Deus. E Jó, sem saber, apesar dos questionamentos, apesar de ser chamado de novo, Jó prova isso para ele e para Satanás. Satanás não sabe quem é você. Satanás não sabe a revolução que o Espírito Santo fez no teu coração. Se você é uma pessoa de Deus, ele não sabe. E se Deus te deixar entrar numa arena, quem vai ganhar essa guerra é você. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus permitiu esta tragédia na vida de Jó para os seguintes objetivos. Para que Jó conhecesse Deus. O capítulo 42, o próprio Jó disse, eu não te conhecia. Jó disse, eu só conhecia de ouvir falar. E quem conhece Deus só de ouvir falar, não conhece Deus. E só o sofrimento faz a gente conhecer Deus. Está entendendo isso que eu estou falando? O segundo objetivo era para fortalecer a fé de Jó. Deus não queria que Jó fosse o cara como um assistente social que ele era. Deus queria que todo mundo conhecesse Jó como um homem de fé. O outro objetivo é que Deus queria provar para Satanás quem era Jó. Jó passou no teste com louvor. E eu vejo aqui uma grande derrota para Satanás. E eu quero concluir dizendo para você, preste atenção que isso é o mais bonito de tudo. Sabe o que mais você precisa hoje? Sabe qual é a sua maior necessidade? Não são as respostas dos problemas que você está passando. Não. Talvez você não tenha essas respostas como Jó não teve. O que mais você precisa no momento de sofrimento é a revelação de Deus sobre Ele mesmo para você.
E é isso que acontece na vida de Jó. Deus nunca disse a Jó por que ele morreu sem saber por que Satanás fez esse estrago. Deus não falou para ele, mas Deus se revela para Jó. Quando Jó opina, Deus questiona e aí Jó começa a ter um contato com Deus. Jó aprende a ouvir a voz de Deus. Isto nos ensina que, mais do que uma explicação, o que realmente precisamos no momento de todo sofrimento é de um encontro com Deus, é de uma revelação da própria pessoa de Deus para a nossa vida. Isto nos ensina também que quando vemos Deus, pelo que Deus é, não pelo que Ele faz, nós vemos nossos problemas como eles realmente são. Se você não consegue ver Deus, teus problemas vão ser imensos. Se você não tem revelação de Deus, teus problemas vão te atropelar, vão te esmagar. Porque isso nos ensina que Deus pequeno significa problemas grandes. Mas Deus grande que se revela a nós significa problemas pequenos, por mais cruciais que eles sejam. Entendeu isso? A resposta do porquê Deus não quer dar. Mas Deus quer falar para a gente o seguinte: eu sou o Deus que criei isso tudo onde você está. Eu sou o Deus que estou permitindo isso tudo na tua vida. E eu sou o Deus que vou te tirar desta situação. E você vai ser muito mais do que você era antes disso tudo aconteceu. Então você que está passando por um momento complicado, acredite nessas 3 coisas. Você não precisa saber por quê. Fala isso para quem está, você não precisa saber por quê. Fala de novo, fala. Você não precisa saber por quê. Você precisa conhecer Deus, fala. Você precisa conhecer Deus. Fala para ele, quando você conhece Deus, essa lepra, essa perda de patrimônio, essa perda de família, esse escarnecimento, essa humilhação toda, vai ser muito pequeno. Porque você está tendo revelação do Deus Todo-Poderoso. E mais, para encerrar, o Deus que permitiu é o Deus que vai te tirar. E se você não vai ter nem saudade da pobreza que você pensava que era riqueza. Porque a gente pensa, eu tinha isso, antigamente eu tinha isso. Antigamente. A Bíblia diz no capítulo 42 que Deus fez Jó mais próspero, 7 vezes mais. Significa que se ele tinha 1 milhão, ele passou a ter 7 milhões. Se ele tinha 100 fazendas, ele passou a ter 700 fazendas. Eu não vou dizer para você, curta o sofrimento. Mas eu posso garantir para você, falar para você, não se desespere no sofrimento. Amém. Tenha expectativa em Deus. Não foi Deus que pôs doença em Jó. Não foi Deus que incendiou o patrimônio de Jó. Mas foi Deus que deu 7 vezes mais de tudo que ele tinha. Sabe o que nós precisamos? Conhecer o Senhor. É nisso que se resume o cristianismo. Conhecer o único Deus. E quando você conhece Deus, as respostas não têm mais sentido nenhum. Entende isso? Quando a gente conhece Deus, para que eu quero saber que incendiaram a minha casa? Está entendendo?
a tônica, o âmago disso? Porque Deus não explica para Jó, mas Deus se revela para Jó. Amém. Eu sou o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. A terra está girando porque está obedecendo a minha ordem. Eu estou contigo até a consumação dos séculos. Fala para quem está ao seu lado com muito respeito. Você precisa conhecer Deus. É por isso que a gente precisa vir à casa de Deus. Porque a cada mensagem. É por isso que a gente precisa ler a Bíblia todos os dias. Porque a cada leitura, Deus se revela para nós. A cada culto, Deus se revela. Eu tenho certeza que em vários corações Deus foi falando coisas diferentes, de acordo com a necessidade de cada um. Não há outro lugar melhor do que esse, domingo de manhã e domingo à noite, se você quer conhecer Deus. Curva a sua cabeça.